Olá, eu me chamo Cíntia Moreira, sou orientanda da professora Tanline Fontenelle e o meu trabalho de especialização em Educação Ambiental e Cultural se chama até o momento o Ecofeminismo Animalista em Narrativa de Cordel sob a perspectiva da educação ambiental e cultural. Escolhemos falar esse tema através de identificação com o tema, de algumas pesquisas e de algumas formas de ativismo, no qual eu e a professora Tanline partilhamos dos mesmos pensamentos. O ecofeminismo é uma forma feminina de enxergar a natureza, de nos relacionarmos com seres não humanos, de termos empatia, de termos a ética do cuidado, de nos colocarmos no lugar dos animais, dos fungos, das plantas, dos ecossistemas, biomas e dentre outros. E aí o ecofeminismo, ele está na parte feminina de enxergar a vida e enxergar a natureza, já que fazemos parte da natureza. E as mulheres têm uma relação muito próxima com a natureza. E a prova viva disso é que quando há uma degradação ambiental, as mulheres também são afetadas por isso. Mulheres indígenas, mulheres afroquilombolas, mulheres agricultoras e dentre outras. No meio no qual nós estamos vivendo, que é extremamente capitalista, nós temos a ideia de que nós somos o centro do mundo. O antropoceno invadiu grande parte da cabeça das populações. E aí chega o ecofeminismo quebrando essas barreiras. E através de algumas pesquisas que foram feitas ao longo dos anos, por meio da academia científica, pesquisadores conseguiram entender melhor como é a relação das mulheres quilombolas, as mulheres indígenas, as mulheres que não são inseridas de forma propriamente dita na academia científica. Porém, os resultados dessas pesquisas só ficou nos artigos, nos anais de congresso e tudo mais, e não saiu dos muros da academia. E se a gente parar para pensar, o ecofeminismo ele é uma ciência que nasceu pelas mulheres da floresta, pelas mulheres dos campos. Então, são elas que abriram os caminhos para que a gente pudesse entender. A gente, no caso, eu me refiro às mulheres da academia científica, pudéssemos entender o que é a ciência popular, a ciência do saber popular. E aí a nossa missão é fazer com que a atualidade, principalmente a perspectiva ecofeminista, seja cravada em várias partes das trincheiras da luta na academia, ciência, artes, ruas, entre outros. Divulgar esse conhecimento popular, divulgar essas mulheres que precisam ser referenciadas, não porque estão na academia científica, mas porque têm um saber incrível que precisa ser repassado, assim como foi ao longo dos séculos. Nossa missão é justamente essa, neste trabalho. Fazer com que as mulheres do campo, da floresta e dentre outros, possam ser as protagonistas, mas que também, por meio dessas falas, elas possam dar espaço a seres não vivos e seres vivos, principalmente os animais, as plantas, os fungos, as bactérias, dentre outros, já que é mais fácil para elas se identificarem com tal versão. Diante disso, a principal questão norteadora deste trabalho foi o que me motivou a estudar sobre o tema. De qual maneira o ecofeminismo animalista pode atravessar os muros da academia? E aí eu enxerguei a minha habilidade e talento de fazer cordel e de me considerar como uma cordelista, cientista e atual estudante do curso de especialização em ambiental e cultural do IFAL, de fazer com que esse recurso didático seja mostrado de forma simples, acessível, comunicativa, ilustrativa, dentre outros, por meio da literatura de cordel. Então, pode ser interpretada como uma pergunta retórica, mas, ao mesmo tempo, pode ser interpretada também
como uma forma de quebrar paradigmas e de fazer com que essa ciência saia dos muros da academia. Ao todo, nós temos essa prioridade de fazer com que o que nós produzimos seja visto pelas pessoas e seja entendido, seja avaliado pelo público em geral. Uma das principais pessoas que também concordam com isso é a Greta Garde, que é uma escritora, ativista e pesquisadora. No passado, ela escreveu o seguinte: o feminismo, ou seja, o ecofeminismo, exige que façamos conexões que alcancem todos os públicos. E reforçado pela Isabela Brandão, em 2017, o papel da Greta Garde, com sua maneira didática de dissertar, é proporcionar o alcance amplo das discussões que precisam ultrapassar os muros da academia. Além de expandir a visão daquilo que é atribuído ao ecofeminismo, Garde mescla o ativismo com a pesquisa, tendo a simplicidade que somos um todo na natureza e que há espaço para todos no planeta sem que haja exploração especista. Basicamente, é isso que o ecofeminismo animalista mais procura difundir. E essa forma de entender que a exploração, principalmente a exploração animal, ela pode ser descartada ou pode ser vista de outra forma, contanto que seja introduzida aos meios digitais, a meios de comunicação, de entretenimento e de formas interdisciplinares, fazendo com que as pessoas possam refletir sobre estas causas de uma forma leve e mais mista de conhecimentos e de discussões. A Greta Garde, ela propõe que nós façamos a divulgação desses trabalhos de uma maneira didática, isso implementando nos assuntos dos cursos de meio ambiente ou dos cursos das áreas ambientais de jovens, de futuros universitários ou até mesmo de universitários também. Mas, acima de tudo, em papéis e de programas de comunicação, ações da sociedade, no qual possamos falar de espécies não humanas e cuidar delas. Basicamente, por meio disso, a nossa proposta é construir uma história em cordel sobre o ecofeminismo animalista, que se tornou nosso objetivo geral. A partir da literatura de cordel, podemos basicamente explicar alguns conceitos, reforçar algumas questões interessantes, introduzir as pessoas a esta ciência e as principais abordagens e tópicos, que são bem interessantes de se passar, principalmente na sala de aula. Para isso, vemos a possibilidade de associar os conceitos do ecofeminismo animalista com a narrativa em cordel. Introduzir o conteúdo de maneira didática para jovens leitores do ensino médio. Facilitar o consumo da literatura e leitura popular nos institutos de pesquisas federais e despertar a atenção dos leitores com leveza da arte e literatura para questões nocivas. Acredito que não tem maneira melhor de atingir o público através do entretenimento. É isso que está acontecendo na atualidade, de acordo com algumas observações específicas, algumas observações que eu posso considerar até mesmo como um método científico. De observação, análise, hipótese, questionamentos. E eu acho que, ao se falar em cultura, a literatura de cordel, que é uma literatura brasileira, é utilizada em países da Europa, como França e Portugal, mas não deixa de ser extremamente associada à região nordestina, fazendo parte da nossa cultura, já que no passado nós usamos muito ela para nos comunicar, ou seja, nossos ancestrais, no século passado. Até hoje, quando se fala em literatura de cordel, lembra-se da xilogravura, lembra-se da questão do Nordeste em si. Associa-se a plantas de características nordestinas, como cacto e dentre outros. Então, ao se falar de cultura e ao se falar de uma especialização que faz parte da região Nordeste, acho que é muito
preciso falar sobre a literatura de cordel e trazer essa literatura de cordel para os institutos, para os jovens, para os adultos, para que as pessoas possam consumi-la com mais frequência, incentivar a valorização dessa cultura. Visto isso, selecionar materiais bibliográficos e midiáticos sobre o ecofeminismo animalista, como documentários, filmes, livros, séries, podcasts, artigos mais recentes, é de suma importância, porque só assim nós podemos reconhecer tópicos interdisciplinares de acordo com alguns conteúdos de educação ambiental e cultural, e também construir o esboço de personagens, tempo, lugar, dentre outros elementos da narrativa, e aí vem a interdisciplinariedade, com cursos como cinema, artes visuais, teatro, porque estão implementados, nesse universo da narrativa e precisa dessa especulação de tempo, lugar, data, construção dos personagens, entre outros. E nosso trabalho vai abordar isso. Nomear todas as informações em uma ficha técnica, que pode ser considerada como fichamento. Adaptar a ficha técnica para a literatura de cordel, que é basicamente o que eu vou fazer, já que me considero uma cordelista e que faço cordel há mais de um ano. Acredito que essa parte vai ser justamente a construção da narrativa através do que nós colhemos como documentos bibliográficos e documentais. Vai estar presente no cordel em septilha, em estrofes de septilha, porque se adapta melhor até mesmo nas questões de diálogos da narrativa. Então, o cordel de septilha tem 7 versos, tem 2 rimas diferentes, então nós vamos poder, por exemplo, adotar e abordar 2 temas pela estrofe. Seria bem interessante, visto isso, achei mais adaptável para esse tipo de proposta. Só então podemos assim prosseguir e estruturar o folheto de cordel junto ao designer responsável pela ilustração, diagramação e dentre outros. A parte da interdisciplinariedade, ela exige a ilustração que é feita por um designer gráfico ou uma designer gráfica. Basicamente, nós vamos fazer essa interlocução de saberes e vai ser um folheto visualmente muito bem estruturado. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas no trabalho até agora. O meu contato é casolocordel@gmail.com. Agradeço pela atenção e até a próxima.